Olá, meus queridos e minhas queridas. Talvez você tenha chegado aqui porque a mente está confusa, né? E o coração tá cansado. E aí é nesse momento que a gente não vai conversar só sobre previsões. A gente vai falar de clareza emocional. Porque quando a mente nos confunde, o signo que a gente tem já não importa mais. O que importa para nós é ter clareza diante das situações e das decisões que a gente precisa tomar. Então, juntos, fica aqui comigo, porque a gente ajuda a alinhar esse caos que tá aí dentro, instalado, tá? Então, bora juntos clarear tudo o que tá acontecendo aí agora na sua vida. Combinado? Já se inscreve no canal, deixe seu like. É uma mensagem para todos os signos de clareza emocional. Porque domingo, é dia de clareza e decisão, né? Tem uma semana inteira pela frente, onde a gente vai enfrentar o mundo e juntos a gente consegue colocar ordem nesse caos que se instalou aí dentro. Traz a sua intenção para cá, respira fundo. Vamos ver o que o tarot traz de energia na sequência. A gente já vê o que tem de desafio. Consequentemente, a gente vai ver também os conselhos do tarô. Então, bora! As trocas. Então, a gente vai falar sobre trocas, tá? 6 de ouros. Então, aqui é o tarô já te convidando a pensar o que você tá fazendo aí de troca, tá? Troca nas suas relações, nas amizades, no seu trabalho. Isso tá favorecendo você? Isso tá de uma certa forma te evoluindo ou tá te colocando para baixo? Qual a emoção que você tem diante disso? Você acha que dá demais e recebe de menos? Ou você acha que recebe demais e tá talvez se doando de menos? Então, essa é a questão. Por quê? Você anda meio perdido nesse momento, né? Lembra que é uma mensagem que atravessa todos os signos, tá? Então, assim, talvez você não esteja conseguindo enxergar e qual direção tomar. Então, o tarô aqui, em primeira ordem, olha as trocas que você tem, tá? Dentro de casa com filhos, com o esposo, com a esposa, namorado, namorada, enfim, na sua relação de trabalho, o que tá acontecendo aí? Para que você comece a dar uma luz a tudo isso, a essa movimentação de confusão, tá? Para que você ganhe uma iluminação ao as de pausa aqui, tá? Então, assim, é um momento em que você precisa parar e observar as suas emoções, o que você sente diante dessas situações, principalmente na situação de troca, entre dar e receber, tá? Então é isso. Às vezes você se doa demais uma situação e acaba tendo um gatilho de falta, de escassez. Escassez de não ser reconhecido, de não das pessoas não reconhecerem o que você faz com amor, com gratidão. Então é sobre isso, tá? Porque, ó, no fundo do deck, é algo que você precisa, está destinado a você, né? É algo que você precisa fazer, tomar conta das suas emoções nesse momento, né? É você olhando para esse universo, tá? Interior. Então aqui, ó, vocês estão sendo, olha aqui, já puxei até duas. Vocês estão sendo guiados realmente a começar a observar a relação de vocês, ó, namorados aqui. E a partir disso, fazer escolhas mais assertivas. Por quê? Eu tô falando com pessoas aqui que são imperatrizes. Então são pessoas que são mães, né? Pode ser até pai também, tá, gente? Mas é uma energia muito mais yin. Então, assim, são pessoas que cuidam da casa, cuidam da família, cuidam do relacionamento, cuida de toda uma estrutura, cuida do trabalho. E ela tá se cuidando? Ela tá sendo vista? Né? Então é você ganhando essa iluminação diante das situações, né? Quando uma troca ela não é legal, ela não é favorável,
alguma coisa precisa mudar, né? Nem que seja dentro de mim, para que o restante, a minha volta, se organize, tá? Vamos entender com o tarô qual o seu desafio, então, para essa semana. Tarô, me mostra qual o desafio de todos esses signos que estão aqui conectados comigo. Todas essas pessoas. Por favor, me mostre o desafio deles. Por gentileza, 3 cartas. Logo abaixo das trocas dos 6 de ouros, a gente tem o pendurado, tá? O pendurado diz que você tá no momento de análise, tá? Então chegou o momento em que você paralisou, né? Diante dessas trocas, você fez uma parada, você não consegue ver, né? Então aqui o tarô pede pra você, ó, sair dessa paralisação. São relações que te paralisam. Então você precisa ganhar uma iluminação e olhar esse contexto de troca por esse ângulo, por outro ângulo que talvez até então você não tinha olhado, tá? Entender, tem o 2 de paus, na mesma linha tá o 8 de espadas. Então, entender que você ainda não vê isso claramente, tá? Mas você não está amarrado em nenhuma situação. Sabe quando a gente se olha no espelho e a gente se sente preso e ligado a tal situação? Como eu mudo isso, né? Se isso já me feriu tanto, é algo que já te feriu tanto. E o que você faz é você analisando, tá? É você parando, nem que seja por 5 minutos, observando a situação de fora, tá? Como se você fosse um personagem e a situação também, tá? E usando o seu feeling para entender se essa troca tá equilibrada. Porque nesse momento, né, o desafio de vocês é olhar isso por outro ângulo. É algo que já te machucou e é algo em que te faz parar e observar o que você não tem. Então você não fica parado olhando para o que você está olhando muito mais para o que te falta do que para o que você já tem. Então, aqui é uma ótima sinalização para quem está em busca de transformar a própria vida e entendendo os sentimentos e as emoções diante dessas trocas, tá? Olha para o que você já tem, olha a pessoa que você é, olha a bagagem que você carrega, né? Você tá sendo justo com você mesmo, sem colocar limites, sem se automutilando dessa forma, né? Se auto-sabotando. Você é uma pessoa muito magnífica. Olha aqui o mago. Para de olhar para o que te falta, olha para o que você tem. Você é um mago, você tem uma força interior que só você tem, né? O mago, ele fala que ele é um alquimista. A gente é alquimista da nossa própria vida. Então, quando eu decido mudar o que eu sinto com relação a isso, entendendo que, poxa, não me faz mais bem, né? Ter uma relação assim, está me deixando uma pessoa angustiada, ansiosa, depressiva. Então, opa, é hora de olhar, observar isso e começar a reformular como vai ser essa troca. Porque às vezes a gente se doa, né, em relações, isso no geral, e as pessoas, não é que a gente quer reconhecimento, mas a gente quer que as pessoas entendam o nosso limite. E às vezes a gente não deixa transparecer o nosso limite, as pessoas acabam que invadem o nosso próprio espaço interno. E quando isso acontece, a gente acaba entrando num estado até de desespero, né? De preocupação, a gente se vê amarrado naquela situação onde não há mais saída. Então aqui o tarô fala pra você: olha, você é o alquimista da sua própria vida. Só você pode mudar o tipo de relação que você tem, né? Com amigos, com familiares, com na sociedade, né? No seu trabalho. Então só você pode, né? O tarot tá te convidando a olhar para isso com carinho e te autoanalisar e falar: olha, isso me faz bem e isso já está me machucando.
né? Às vezes você é rotulado por algo que você agora se deu conta e você fala, ué, mas eu sou rotulado por conta disso e eu nunca fui assim. Por que as pessoas me rotulam dessa forma? Então é o momento de você entender onde é que você não, o que é que tá trocando aí, que você não tá vendo, mas que você precisa ganhar esse equilíbrio emocional e mental diante dessa situação, tá? Aqui a gente pode estar falando até de coisas muito formais, tá? Pode estar falando de sociedade, de casamento, enfim. Então é sobre isso. Vamos entender com o Tarô agora qual é o conselho dele para vocês. Tarô, me dá um conselho para essa egrégora que se conectou com essa leitura linda. Qual o conselho, Tarô, por favor? 3 cartas. Qual o conselho? Todos os signos. É quando você expande a sua mente, você comemora o que você entende e não se paralisa mais diante dessa situação, tá? Então aqui, ó. As trocas, elas precisam sair dessa paralisação para que você expanda a sua visão do que é ser uma troca, tá? Quando a gente fala troca, né, todos os tarólogos, a gente fala uma troca que me favorece, né? Onde envolve respeito, onde envolve recepção mútua, felicidade mútua, né? Quando isso se desgasta, algo não está servindo, né? Seja outra pessoa ou eu, dentro daquele contexto. Então, é nessa hora em que é necessário eu fazer uma remodelagem disso. É me afastando um pouco, é entendendo em que ponto eu vou me sobrecarregar para caber naquele espaço. Eu me diminuo quando eu estou com essas pessoas. É isso que é para você começar a enxergar, porque isso vai te dar uma expansão de de conhecimento, de pessoas, enfim, de amizades, né? Olha aqui, ó, 3 de copas, você passa a querer também conviver mais dentro de um contexto de pessoas que comemoram a vida, dentro de um contexto onde você vai viajar, onde você vai passear, muito mais elaborado com relação ao seu eu, né? O que você quer. E aí é então que você sai dessa paralisação aqui. 2 de paus, olhando, né? Vai ficar parado igual 2 de paus? Então é sobre isso, é sobre você sair dessa monotonia. Tudo bem que mágoas aconteçam, tá tudo bem que você já foi ferido ou continua sendo ferido dentro desse contexto, mas aqui o tarô fala para você que quando você entende toda essa dinâmica, você abre um leque para se respeitar, para comemorar e sai dessa paralisação que hoje você tá. Talvez mais introspectivo, talvez refletindo, talvez falando, olha, eu tô amarrada nisso, eu não tenho como sair. Então aqui é o momento em que você cria uma liberdade de expansão, de se entender mesmo, né? Então é esse o convite. Olha aqui a jovialidade. Quando você muda tudo, olha a roda da fortuna junto. A juventude vem com você. É você no estado emocional jovem. E isso fala num contexto, ó, de você girando tudo a seu favor. É quando a vida dá um giro de 360, você fala: opa, peraí, ótimo. Deixa eu buscar a solução. Não vou ficar embargada no problema, né? As relações não estão favoráveis. Agora eu vi. Então é hora de mudança. E aqui é onde tudo começa a mudar. E você, com a esperteza, num bom sentido da vida, tá? Por quê? Porque você teve, ó, a iluminação de ideia. Então, a partir de agora, o que se coloca diante da sua vida é uma estrutura. 10 de ouros. É uma estrutura de trabalho, é uma estrutura de relacionamentos, é um filtro, né? Aqui, essa carta tem um filtro dos sonhos. Então é você filtrando aquilo que te faz bem, aquilo que te estrutura, aquilo que te dá um norte, aquilo que te faz crescer, né, como pessoa, evoluir, né, até mentalmente, com paz e tranquilidade, porque nada na vida paga a nossa paz interior, a nossa tranquilidade, o nosso ir e vir sem dedos apontados, né? E tudo isso você ganha uma aceleração. Por quê?
você aí desse lado, você fez o corte que precisava. Então é você mudando toda uma dinâmica de vida, é você deixando que essa roda gire para que tudo flua, você entende exatamente o ponto onde você se perdeu de si. E aí agora você retoma o eixo da sua vida com uma expansão de consciência, expansão de relacionamentos, expansão de amizades, comemorando muito mais. Então, é tudo isso que o tarot tá te convidando a fazer. Muito feliz por fazer essa leitura para vocês, né? Colaborar nessa clareza emocional, que às vezes a gente fica perdido mesmo, a gente tem que analisar diante das situações e é sobre isso a nossa conversa, tá? Eu vou tirar uma carta final de conselho para vocês e obrigada por essa leitura. Vamos juntos. Por favor, tarô, uma carta para quem se conectou com essa leitura de conselho. Vamos entender qual vai ser o pulo do gato aqui no final. Por favor, tarô. A transformação. Plutão. Plutão é um planeta, né? Para quem não me conhece, me chamo Aline, né? Eu sou astróloga também. Né? Eu uso o mapa natal como apoio emocional, né? Para entender toda essa dinâmica emocional da pessoa e com isso a gente consegue clarear algumas coisas, tá? Dentro da vida dela. Né? O mapa natal é como uma ferramenta de apoio, tá? Minhas sessões são terapêuticas. Tá na descrição do vídeo para vocês entenderem mais. Olha aqui. Vê se o tarô não é energia que conversa mesmo. Então aqui Plutão fala de uma metamorfose, tá? Uma transformação. É você orquestrando a sua vida, transformando o que precisa ser mudado. Tá? E quando a gente fala isso, né, transformação, é uma transformação interna que ela vai começar a refletir no externo. Sabe aquelas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, mas sabe quando você anda, você é casado, ou enfim, você é solteiro, você anda com um grupo de pessoas, e aí de repente você acorda um dia e fala, já não ressoa mais comigo, a gente saiu ontem, aquele negócio, não gostei da nossa conversa. E aí é quando você fala, ai, vou mudar de grupo, né? Vou mudar meu ciclo de amizades. É quando começa a vir outras pessoas. E tá tudo bem que você entendeu que você não tava mais, as ideias não estavam batendo mais. Então são transformações que você entende dentro, reflete dentro e automaticamente ela vem para fora. E aí você começa a buscar outras pessoas às quais você se conecta. E isso é super legal, a vida é feita disso. Às vezes você tá andando com fulano, com ciclano, não que não seja bom. É bom quando você encontra mais pessoas que pensam igual a você, que você distribui melhor e tá tudo bem, porque a vida é isso. A gente encerra, algumas pessoas ficam, as outras elas se vão, né? Mas você não deixa de gostar, você deixa simplesmente já não tá batendo naquele momento, mas tá tudo bem. Então essa transformação é sobre isso. O que você transforma internamente, que fora começa a se desenvolver. E aqui, literal, ó, no fundo, Vênus é os seus sentimentos. Então é você entendendo, se compreendendo e hoje se transformando por conta dos sentimentos que você tem diante daquela situação. E tá tudo bem. Porque a gente vive de ciclos, né? Quando o ciclo se encerra, o outro está pronto para se abrir. E é isso. Chegou o momento em que você vai começar a transformar os seus sentimentos, mas para um modo melhor para você, ao qual você se encaixa nesse momento. Se entendendo, se amando e se respeitando, não forçando nada para caber. Tá bom? Então é isso, organizando o nosso caos interno. Essa leitura foi sobre isso. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Gratidão por essa leitura e uma excelente semana e mês para vocês, meus queridos. Gratidão.